Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, hoje nós estamos aqui na nossa aula de encerramento do nosso terceiro workshop Gotas na Prática, onde nós tivemos aulas especiais para crianças e adolescentes. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre soluções naturais para toda a família. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho de mim, quem não me conhece, meu nome é Juliana, essa é a minha família, meu marido Leonardo, meus dois filhos, tenho um casal de adolescentes, a Júlia e o Pedro, e sou casada há 18 anos, um pouquinho mais de 18 anos, e a gente sempre buscou uma qualidade de vida, né, um estilo de vida saudável. Meu marido é educador físico, e a gente sempre buscou ter uma alimentação saudável, né, cuidado com os filhos, exercícios físicos, essa questão de desintoxicação, né, cuidar os produtos que a gente usa no dia a dia. Então, tem várias questões, a questão do sono, que eu ainda estou buscando agora, ultimamente está difícil dormir cedo, né, aquelas 8 horas, assim, que dizem, né, que a gente tem que dormir para ter qualidade de vida. Isso aí eu ainda estou em busca, mas estou firme ali, né, um dia eu consigo, outro dia não, mas o importante é a gente não desistir e estar sempre buscando isso, né. Mas antes de eu continuar, eu quero dar o meu agradecimento especial para as minhas queridas amigas, colegas, a Lu, a Cíntia, a Érica e a Ana, que fizeram aulas maravilhosas para a gente, que compartilharam tanto amor, né? Tanto amor em gotas, assim, com receitas. Foram não só receitas que elas passaram para a gente, mas foi muito conhecimento compartilhado com muito amor. Então, eu não podia deixar de expressar aqui a minha gratidão para elas. E quem não teve oportunidade de ver essas aulas ou não se qualificou para essas aulas, a gente vai estar abrindo aí uma nova oportunidade para vocês assistirem as aulas gravadas, tá? Inclusive, os outros workshops, a primeira e a segunda edição, essa semana a gente vai estar disponibilizando para quem se qualificou e não assistiu, né? Não estava com a gente. Então, eu quero, assim, ó, dizer muito obrigado, gurias, vocês foram e são maravilhosas, e quero agradecer por abraçarem esse projeto comigo, né? Esse workshop Gotas na Prática, onde o nosso intuito é ensinar vocês a usarem os óleos essenciais de forma segura, efetiva, né? De forma criativa, então, para a gente estar utilizando no nosso dia a dia. Então, é esse o nosso intuito. Então, muito obrigada, gurias, e vamos seguir aqui. Então, assim, ó, continuando, eu hoje faz um pouco mais de 2 anos que eu utilizo os óleos essenciais na minha casa com a minha família, e para quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, nós temos convidados na sala, ou pessoas que vão assistir depois, que vão estar vendo pela primeira vez, eu quero pedir para vocês que vocês assistam essa aula de coração aberto, né? Porque a gente está falando aqui de algo que vem da natureza, que é muito puro, né? Que é perfeito. Então, assim, ó, quando a gente fala de óleos essenciais, a gente não fala de cura, mas a gente fala de buscar o equilíbrio. O nosso corpo é perfeito quando ele está em equilíbrio, e a natureza é perfeita. Então, o que são os óleos essenciais? Eles são extratos puros extraídos das plantas, né? Eles agem no mecanismo de defesa das plantas. E uma gotinha, ela é altamente concentrada, ela chega a ser 50, 70 vezes mais potente do que as próprias ervas, tá? Quando o óleo é destilado. E de onde são extraídos os óleos essenciais? Eles são extraídos das sementes, das cascas, dos caules, raízes, flores e outras partes das plantas, tá? Então, só para vocês entenderem, né? Quem não conhece óleos essenciais, sim, eles têm princípios ativos, sim, eles podem ser tóxicos,
Mas se a gente souber usar e usar óleos puros, a gente vai ter segurança, sempre lembrando que o menos é mais, a gente não precisa ter medo de usar óleos essenciais, né? A gente não precisa ter medo quando a gente usa com segurança e tem a orientação certa, tá? Então, para vocês entenderem, por exemplo, uma gota de óleo essencial de peppermint, ele equivale a 28 xícaras do chá, tá? E ele tem muitas propriedades, ó, ele ajuda a refrescar o corpo, ele ajuda a gente a deixar, a ficar alerta, tem pessoas que ele bota para dormir, mas daí são, né, tem exceções, porque tem isso, às vezes o óleo essencial, ele vai agir de uma maneira numa pessoa e de outra maneira em outra pessoa, o mesmo óleo, né? Ele tem propriedades e dependendo da pessoa, ele vai agir de uma maneira diferente. Então, é importante a gente ter sempre um acompanhamento de um consultor de bem-estar. Se tu está aqui como convidado, depois procura a pessoa que te convidou para estar aqui, porque é ela que vai estar te orientando como é que tu vai estar usando, como é que tu pode estar adquirindo esses óleos. Então, ela é a pessoa que está aqui para te orientar. Hoje eu só estou abrindo esse mundo para te conhecer um pouquinho mais, tá? E por que usar os óleos essenciais na saúde? Porque hoje eu vou falar para vocês, eu uso os óleos essenciais, mas a nível de prevenção, né? Que bom que se a gente pode se prevenir, que nem eu falei para vocês ali no início. Quando a gente busca qualidade de vida, estilo de vida saudável, isso implica em uma série de questões, como é que se diz, hábitos, né, que a gente cria no dia a dia que vão nos levar a ter uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável. E os óleos essenciais, eles entram nesse dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu tomo um cítrico, seja um limão, seja um laranja, um óleo de tangerina, para fazer um detox, né, que ajuda a limpar o meu corpo no dia a dia. Eu gosto de estar ingerindo um copaíba, que é um poderosíssimo anti-inflamatório, né? Se eu como muito doce, eu vou estar usando um óleo para me ajudar a baixar o meu índice glicêmico, né? Tem óleos que eu uso para me trazer um relaxamento, um bem-estar, né? Então, assim, eu uso óleos no dia a dia como preventivo. Hoje eu não espero ter algum sintoma, né? Que daí eu vou buscar um remédio, não, eu já uso na prevenção. E claro que situações acontecem, e hoje eu vou passar receitas para vocês, ou formas de uso dos óleos, como é que eu usei da minha casa em determinadas situações, né? Então, assim, com isso, a gente acaba gastando menos dinheiro com médicos, né? E é uma forma natural de a gente estar se cuidando. E o que, de repente, há uma primeira impressão de que é caro, é um investimento que tu vai ter na tua saúde, mas se tu for fazer o cálculo, ele é muito acessível, porque são centavos que a gente gasta por gota, e às vezes uma gota faz a diferença, né? Então, sempre lembrando que o menos é mais dentro dos olhos, né? Então, o que tu vai investir num frasco, e o nosso menor frasco é de 5 ml, ele vem em torno de 100 gotas. Então, imagina quanto tempo vai te durar esse óleo, tá? E a gente também não tem efeitos colaterais, né? A gente tem benefícios colaterais. Como os óleos, eles têm muitas propriedades, muitas vezes a gente vai estar usando para uma determinada função e a gente vai ver outros benefícios no nosso corpo, tá? E por que que os óleos essenciais são tão eficazes? Justamente por causa desses inúmeras centenas de diferentes compostos, né? Então, eles são muito versáteis, né? E o nosso corpo não tem resistência. Eles penetram, eles são tão pequenininhos, as partículas são tão pequenininhas que eles entram nas nossas células, tá? E eles têm a capacidade de até resetar. Então, é algo que, assim, muitas vezes, quem está aqui conhecendo pela primeira vez os óleos pode ficar pensando, é milagre? Não, isso tudo tem estudos científicos por trás, né? Então,
tem que experimentar, não precisa acreditar, basta usar, não tem nada de holístico, tem de estudo científico, é tudo comprovado, tá? E como é que a gente pode estar usando esses óleos? Tem as 3 formas. Então, de forma aromática, pela inalação, seja num difusor, seja uma inalação pingando uma gotinha na mão e inalando, seja num difusor pessoal, é muito eficaz. Gente, assim, ó, eu já tive comprovações dentro da minha casa, assim, ó, como funciona essa via inalatória, tá? Ela é muito eficaz. E tem óleos que a gente usa mais pela inalação mesmo, como o Breathe, né? Então, assim, tem óleos que, sim, a gente vai poder fazer ingestão, como um Lemon, né, que é uma das formas, mas tem outros óleos que a gente só vai poder fazer o uso tópico ou inalatório, tá? Então, sempre tendo a orientação de um consultor de bem-estar, de um aromaterapeuta, ou da pessoa que te trouxe aqui hoje, nesse momento com a gente, tá? Sempre busca essa pessoa, porque ela vai saber te orientar, tá? Então, assim, tem o uso tópico também. Então, quando eu falar uso tópico, o que que é? Passar na pele, tá? E quando a gente fala de passar na pele, o ideal é sempre usar um óleo de coco. A gente tem o óleo de coco da doTERRA, ele é fracionado. O que que significa ele ser fracionado? É que ele não tem cheiro, tá? E ele também não fica sólido, ele é sempre líquido, ele é puro, ele não interfere nas propriedades dos óleos essenciais. Então, quando a gente fala em diluição também, a gente não está falando de o diluir parece que vai perder a potência, pelo contrário, ele vai potencializar a ação dos óleos, porque o que acontece? O óleo essencial, ele é muito volátil, ele evapora rápido, tá? Então, o óleo vegetal, o óleo carreador, como a gente chama, que é o óleo de coco, a doTERRA tem o óleo de coco fracionado, mas vocês podem também usar outros óleos vegetais que sejam puros, como óleos carreadores. Então, ele faz com que o óleo essencial fique por mais tempo na pele, e com isso ele potencializa e o óleo essencial penetra mais rápido, e com isso a gente tem uma ação mais efetiva e mais rápida no nosso corpo, tá? E a terceira via é ingestão, como eu falei para vocês, sempre com muito cuidado, né? Tem aí a questão da idade, que a gente tem que estar observando, o peso. Então, assim, eu vou passar aqui algumas receitas, algumas formas de uso, mas sempre tem que ter esses cuidados, não vai sair fazendo, usando, sem saber, sem a orientação certa, tá? Lembrando que isso que eu vou estar passando para vocês, ó, eu tenho dentro da minha família, sou eu, meu marido e os meus 2 filhos que são adolescentes. Então, assim, o peso aqui em casa varia entre 50 e 70 quilos, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia que é dentro disso que eu vou estar passando para vocês. E por que os óleos da doTERRA? Então, assim, como qualquer produto que a gente vai usar, a gente sabe que tem qualidade A, B e C. E o que que eu posso falar para vocês? Que doTERRA é qualidade A em óleos essenciais. Ela é a melhor que tem, tá? Para mim, é a melhor que tem. E o que que nos garante que ela seja a melhor? A doTERRA, ela tem o certificado de pureza testado e garantido, tá? Ou seja, cada óleo, antes de chegar na nossa mão, ele passa por mais de 50 testes. E isso é que faz com que ele tenha uma potência, tá? E a segurança para a gente estar utilizando, tá? Porque o que que acontece? Quando a gente fala de saúde, a gente não pode estar brincando, a gente não pode estar adquirindo qualquer produto, é saúde, né? Muitas vezes, se tu não cuida da onde tu tá adquirindo, e até adquirindo os óleos da doTERRA, o que que é o ideal? Tu adquirir da doTERRA, ou da pessoa que te convidou para estar aqui. Não vai comprar em mercado
aqueles, né, aqueles sites que tem por aí, mas eu vi mais baratinho, vem da China, vem não sei da onde. Bom, a gente não sabe se eles foram, como é que se diz, adulterados, né? Então, isso tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes tu pode, ao invés de ter um benefício, essa economia que tu vai estar fazendo, daqui a pouco tu vai estar gastando muito mais e vai estar acarretando problemas para a tua saúde. Então, não dá para brincar, tá, gente? E uma coisa também que nos assegura essa qualidade, essa pureza, dentro, embaixo de cada frasco vem um númerozinho ali, a pessoa que não enxerga muito bem. Mas se vocês tiverem o frasquinho, vocês vão ver que tem um númerozinho, e tem um site que é o Source to You, que vocês podem estar colocando esse número para ver a cromatografia do óleo que está na mão de vocês. Então, a doTERRA é muito transparente e vocês conseguem ver tudo que tem aqui no óleo, tá? Através desse site. E outra coisa também que eu acho muito lindo, que depois que eu fui descobrir com o tempo dentro da doTERRA, porque a primeira coisa que eu me apaixonei foi pelos olhos mesmo, né? Eu sabia que era uma empresa americana, o que me deixou tranquila. Eu vejo que empresas americanas são sérias, né? Eu trabalhava com outra, e sempre gostei muito da qualidade, a forma como eles são sérios. Então, mas depois, conhecendo um pouquinho mais da doTERRA, eu cada vez me apaixono mais. Então, eles trabalham com fornecimento por coimpacto. O que significa isso? Eles têm o cuidado de que as plantas sejam colhidas no seu habitat natural e seja uma colheita sustentável, ou seja, sem agredir o meio ambiente. A gente sabe que não vai estar depredando, né, o nosso mundo. E eles também trabalham com agricultores organizados em cooperativas, né, de forma a dar um pagamento de forma justa, né? Então, trazer dignidade para essas comunidades, né? E também outra coisa, eles têm um projeto que é o Healing Hands. Eles trabalham com entidades que não têm fins lucrativos, e é muito lindo que eles ajudam crianças, mulheres que sofreram abusos, enfim. Então, eu me encanto com isso e eu sinto orgulho de fazer parte dessa empresa. Então, agora eu quero passar para vocês algumas receitinhas, assim, e formas de uso dos óleos, que foram algumas situações que eu já me deparei em casa, aqui na minha casa, ou com pessoas, e que funcionaram. Então, eu quero estar passando para vocês isso agora. Então, por exemplo, já aconteceu aqui em casa, esteasia não é uma coisa muito comum, né? Mas, claro que sempre a gente tem que buscar a causa, tá? No caso, assim, por exemplo, quando aconteceu aqui em casa, comeu demais, ou comeu alguma coisa gordurosa, então, dessa forma que a gente usou, funcionou, tá? Então, pingar uma gotinha de Zengest, que é um blend exclusivo da doTERRA, ou peppermint na língua. Eu me lembro que não faz muito tempo meu filho estava com azia, né? E foi engraçado, ele disse: mãe, não sabia que era azia. Eu também, a primeira vez que eu senti foi quando eu estava grávida da minha filha. Eu sempre escutava falar em azia, escutava, mas não sabia o que que era, nunca tinha sentido. Até que eu fiquei grávida, digo, isso é que é azia. É aquela queimação que vem assim na boca, né? Meu filho disse assim: mãe, tá queimando. Eu digo: bom, filho, tu tá com azia. Aí eu digo: vem cá. Pinguei o peppermint na língua dele, disse: nossa, que coisa horrorosa. Eu digo: tá, tudo bem, é horroroso, mas passou a azia deles, passou. Então, fez a função, né? Agora, se tu é uma pessoa que costuma ter sempre azia, aí tem que investigar, tem que ver o diagnóstico, né? E a gente vai mais a fundo. Então, isso aqui é para uma questão pontual, tá? Foi uma forma que eu usei e funcionou. Para acne, olha só, essa foto foi da minha primeira cliente da doTERRA, tadinha. Eu digo assim, os primeiros são meio que cobaias, né? Porque a gente está aprendendo e assim como eu, a minha família foi cobaia, ela também
foi uma cobaia nas minhas mãos, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha só a diferença, né, que teve aí em poucos meses. No caso, o que que aconteceu? A gente começou a passar o melaleuca, né, nas espinhas. Eu tinha ouvido que melaleuca era bom para espinhas, mas só que vocês viram, era muita espinha que ela tinha no rosto, então ela passava puro. E aí, quando falava em óleo de coco, eu digo, ai, mas óleo, Deus me livre, vai deixar a pele super oleosa, porque a pele dela já era oleosa, né? Mas o que que aconteceu? Ela começou a usar o melaleuca puro, e aí começou a ressecar muito a pele dela. Eu digo, então vamos experimentar o óleo de coco da doTERRA, tá? Porque ele é diferenciado. Gente, ela se apaixonou, ela disse, Ju, a minha pele tá que é uma seda. E aí, em pouco tempo, a pele dela foi limpando, mas assim, aí o que que acontece no caso dela, tá? Vou falar para vocês aqui. Ela também tomou limão, porque tinha que fazer a limpeza de dentro para fora, e ela também usou lavanda, porque ela era uma pessoa muito ansiosa. Isso tem, os óleos essenciais têm de bom. Eles ajudam no nosso emocional. Então, a gente consegue não tratar só o físico, né? O físico, na verdade, é só uma manifestação do que a gente já está lá dentro, né? E normalmente começam nas emoções. Então, nossa, assim, ó, quando a gente viu, limpou o rosto dela. Claro que levou uns meses, ó, vocês viram que tinha que ter paciência, mas ela até, no meio do caminho, ela disse assim, ah, Ju, eu quero tentar fazer um outro tratamento, que eu digo, olha, tu até pode, mas tu sabe que não existe tratamento milagroso, né? Eu confio nos olhos, então, se tu quiser o meu acompanhamento, vamos lá, que eu tô firme aqui contigo. Então, assim, eu acho importante também a gente, quando a gente indica, né, num caso desses, tu tá acompanhando ali de pertinho, tu tá segurando a pessoa de mão dadas, não é só vender o óleo e virar as costas, é sim, a gente tá lidando com pessoas, né, com seres humanos. Então, eu digo, os olhos, eles são amor em forma de gotas, e com eles tem que ir acompanhado o nosso amor, o nosso cuidado. Então, eu busco isso. Hoje, o que que acontece? Eu tenho um filho adolescente em casa. Ele não gosta de foto, tá, gente? Por isso que eu não botei as fotos dele. Mas eu tô usando um blending com ele, né? Então, aqui eu passei a receitinha para vocês. Depois eu passo tudo em PDF, vocês não precisam se preocupar em estar anotando, o PDF já tá pronto, tá? Então, assim, 10 ml de óleo de coco para 2 gotinhas de lavanda, que ele acalma a pele, 2 gotinhas de melaleuca, que vai secar essas espinhas, e 2 gotinhas de copaíba, que ele é um anti-inflamatório, e 2 gotinhas do helicrisum, que é o nosso sempre viva. O sempre viva, ele tem o poder de restaurar a pele também. Então, eu vejo que funciona muito bem quando meu filho usa direitinho, né? O que não é sempre, e às vezes ele também gosta de ficar se espremendo. E, gente, quando passa, que ele deixa, quando ele se espreme, ele deixa a pele bem marcada. Esse blendzinho é sensacional para restaurar a pele. É impressionante como restaura. Então, eu super indico para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, depois eu vou falando eu respondo no final, tá? Mas se achar muito urgente, me interrompe, porque eu não consigo olhar o chat agora, tá? Fungo na unha, gente. Essa foi também uma das minhas primeiras experiências que eu tive, né? Com melaleuca também. Então, o melaleuca, ele é um poderosíssimo antifúngico, bactericida. E essa era a minha unha, ó, toda branquinha, em julho. Essa minha unha, para vocês terem ideia, eu já tinha fungo na unha quando eu estava grávida do meu filho, tá? E aí ele estava com 13 anos. 13 para 14 anos. Então, olha quantos anos, só que eu nunca tive paciência de cuidar, porque na época de grávida não podia tomar nada, era só ficar passando aí com barrigão, né? E aí também eu sempre usei sapato fechado, aquelas coisas que eu sou meio preguiçosa mesmo, eu confesso. Mas aí, quando vieram os olhos, eu digo, opa, acho que é agora a hora de eu estar testando, né? Então, eu comecei a pingar uma gotinha de melaleuca purinha todas as noites na minha unha, e uma vez por semana eu
e ali ia lixando. E aí depois foi passando, ali eu tirei uma foto dia 18 de agosto, mas vou falar para vocês que eu não tenho mais nada. Então, foi relativamente rápido, né? Se for comparar. Eu sei que tem tratamentos que se fazem com alopatia, com esmaltes, toma remédio aí, que às vezes pode até tá afetando o estômago, que dura aí meses, né? De tratamento. Já ouvi gente que diz que é 6 meses que dura. Aí foi um mês de tratamento que eu fiz e eu não tinha mais nada, tá? E não voltou. Outra coisa também que me impressionou aqui foi o meu filho teve placa, antes dele eu tive placa na garganta, né? E eu curei, né? Tipo assim, a placa se foi com essa segunda receitinha aqui. Mas quando a pessoa está com dor de garganta, só dor de garganta sem placa, funciona muito bem. Uma gotinha de limão siciliano com uma gotinha de copaíba e uma gotinha de melaleuca e um pouquinho d'água. E aí pode estar fazendo gargarejo 3 vezes ao dia, tá? Mas no caso de placa, eu acho importante o orégano. Ele é bem forte. Vou falar para vocês que é ruim, mas vale a pena. Gente, quando eu tive placa na garganta, pensa, eu estava uma semana com placa, né, com dor, eu sabia que eu ia ter que tomar antibiótico, tentando tudo que era jeito usar os óleos, mas não estava funcionando. E aí, o Cristiano Vargas, que é nosso colega na Doterra, ele disse, Ju, faz isso aqui, faz esse gargarejo, um orégano, ongar e melaleuca. Gente, na primeira vez que eu fiz o gargarejo, já me tirou a dor, porque me doía para engolir saliva, para vocês terem ideia. Então, quando meu filho veio me falar que ele estava com dor, aí eu fui ver, eu digo, ah, não, agora eu tenho que registrar esse momento. Já fui, já tirei foto, impressionante, de um dia para o outro, vocês viram que ele não tinha mais placa. Então, ele fez o gargarejo ali por 3, 4 dias, só para acabar mesmo, e ficou super bem. Claro que sempre com o meu marido dizendo assim, ó, se não melhorar, vamos levar no médico, e eu sempre concordei com ele, tá? Eu não sou contra, eu acho que se a gente não vê um resultado rápido, principalmente com criança, não se pode bobear, né? Se é caso mais sério, nem pensa, vai no médico direto, tá? Aqui são questões pontuais que aconteceram e que a gente conseguiu resolver, até porque foram em final de semana, então eu não só se eu levasse na emergência mesmo. Então, eu preferi tentar fazer essa tentativa e, claro, se não desse jeito, eu ia buscar, tá, gente? Sinusite. Passei também por situações de sinusite com meu filho. No início eu era novinha nos óleos essenciais, recém estava conhecendo, então, sinusite, o que que a gente pensa? Ah, vai ter que usar um antibiótico, né? Normalmente, pela alopatia, a gente ingere um antibiótico. Então, com o meu filho, na época, eu usei 3 gotinhas de óleo de orégano. Aí, esses dias, o meu marido tava ruim, ele disse, ah, acho que eu tô com sinusite. E aí, a gente usou essa formulação aqui no difusor. E isso foi 2 dias que ele usou. O meu filho usou o orégano 3 dias, né? Mas meu filho estava bem entupido. E o meu marido foram 2 dias assim. Ele estava ruim, estava com dor de cabeça. E ele usou 2 gotinhas de orégano, 2 gotinhas de melaleuca e 2 gotinhas de Breathe. Em eu botei no difusor, eu acabei não botando um ponto aqui, é outra coisa, tá? No difusor, então, foram 2 gotas de orégano, 2 gotas de melaleuca e 2 gotas de Breathe, que ele usou, tá? Que ele ficou super bem. E outra receitinha que eu gosto muito de passar é em meio litro de soro fisiológico, a gente pinga uma gotinha de peppermint. E aí, esse sorinho, vocês podem estar usando para lavar o nariz várias vezes ao dia, tá? Então, assim, olha, é muito bom, além de dar aquela refrescância, né, na parte respiratória, no nariz, ele limpa bem. Eu tenho 2 pessoas que eu conheço que eram viciadas no Sorine, né, e começaram a usar essa fórmula e nunca mais, se deram super bem.
para rinite, tá? Minha filha, nossa, tinha uma rinite horrível, então, eu também, né, eu posso dizer que eu tinha muita rinite, estava sempre com um papelzinho no bolso, então, assim, uma coisa que a gente faz direto aqui em casa, a gente tem sempre o peppermint na mão, pinga uma gotinha na mão, inala em conchinha, e também o copaíba. O copaíba é um suporte sensacional para a questão respiratória, né? A minha filha, que estava sempre arrancando o nariz, né, de manhã, quando acordava, sempre assoando o nariz, ela começou a usar a copaíba sublingual, e passa super bem. Claro que, por exemplo, agora a época aqui em Canela, Gramado, está muito úmido, chovendo, né? Então a gente tem que dar uma intensificada. Então, daí é inalar mais o peppermint e o ongar na sola dos pés. Gente, é maravilhoso o ongar na sola dos pés, tá? Super indico. E em caso de crises, ainda tem uma cápsula que a gente pode estar fazendo, que vai 2 gotas de lavanda, 2 de peppermint e 2 de limão, o limão siciliano, tá? E eu sempre gosto de completar nas cápsulas com óleo de coco. Para quem não conhece as cápsulas, são cápsulas que a gente compra vazias, no caso, essa aqui eu comprei de gelatina, mas tem vegana, tem gastro resistente também, né? Então a gente abre, tem a partezinha menor, a maior, e a gente vai pingar os óleos essenciais aqui nessa partezinha maior, vai fechar e vai ingerir com água, tá? Então é assim que a gente faz as cápsulas, e a gente faz de acordo com a necessidade, tá? Então, por exemplo, para rinite, são esses 3 óleos, tá? E como eu falei para vocês, aqui em casa eu uso essa proporção, vocês têm que pensar, são pessoas entre 50 e 70 quilos, tá? Dá super bem pra gente, tá? Mas se tu tiver dúvida, procura a pessoa que te convidou para estar aqui, tá? Ou me chama depois. Constipação, gente, quem é que nunca passou, né, algum dia, né, de repente a alimentação não estava boa nos últimos dias, enfim, ficou ali, que, né, meio empatado. Então, o que eu adoro, ó, os cítricos, eles ajudam bastante, tem vários óleos, tá? Eu digo assim, e a pessoa também que tem problema de constipação, bom, aí é um caso que a gente tem que investigar mais, tá? Isso aqui são casos esporádicos, que nem eu falei, são situações pontuais, porque, por exemplo, até em caso de intestino preso, tem a questão emocional é, que influencia muito. Então, por exemplo, se a pessoa é muito apegada, né, muito apegada nas coisas, o óleo de orégano é ótimo, ele trabalha o desapego, tá? Pessoa controladora, o óleo de lemongrass, tá? Mas os cítricos funcionam muito bem, o tangerina é maravilhoso, até o rosemary, tá? Eu sei de gente que o rosemary só na inalação já ajudou nessa questão, mas aqui eu coloquei 2 opções que eu acho sensacionais, tá? E assim, normalmente é tiro e queda. Então, por exemplo, o nosso Zendocrine, Zendocrine, não sei como vocês falam, tá? Mas tá ali escrito para vocês entenderem. Vocês podem tomar até 3 vezes ao dia, 2 gotinhas até 3 vezes ao dia. Ele é sensacional para fazer um detox, tá? E ajudar nessa questão. Ou também vocês podem estar fazendo uma cápsula, às vezes, comeu muito, né, ficou ali sentindo aquele peso e tal. Essa cápsula, ou de repente passou alguns dias sem conseguir ir aos pés, enfim, faz essa cápsula, seja 1, 2, 3 dias, tu vai ver assim, ó, vai dar uma regulada. 2 gotas de Zengess, mais 2 gotas de manjerona e mais 2 gotas de lavanda. E sempre eu gosto de completar com óleo de coco ou azeite de oliva, porque daí ele ajuda também na absorção no estômago, tá? Ou no intestino, se for a cápsula gastroresistente que vocês forem usar.
Dores musculares, olha só, vamos falar de cápsula de novo, que nem vocês viram, né? De acordo com a situação, a gente vai montando a cápsula. Então, essas cápsulas, normalmente eu compro de sites, quem quiser, depois eu posso estar passando, ou pede para quem te convidou para estar aqui. Para dores musculares, essa cápsula, assim, ó, é maravilhosa, meus filhos, e eu mesma, às vezes a gente faz ginástica, meus filhos já tiveram dor do crescimento, o Pedro não faz muito tempo, tá no estirão aí dos 15 anos, né, aí sente uma dor a mais, ele também faz exercício, então essa é uma cápsula que eu gosto muito, que vai 2 gotas de orégano, o orégano, ele é ótimo para dores, né, o copaíba, que é anti-inflamatório, e o frankincense, que potencializa, ele é um regenerador celular, então, olha a potência dessa cápsula, tá? Também pode, no caso, assim, se a pessoa não tem copaíba, tá usando melaleuca, tá? Mas o orégano e o frankincense, bom, esses 3 aí, eu diria que eu não mudaria a fórmula. E sempre completando com óleo de coco ou azeite de oliva. E eu sempre indico essa cápsula para estar ingerindo no máximo por 15 dias, tá, gente? E depois disso, se a pessoa quiser continuar ou precisar, continua só com copaíba e frankincense, dá uma pausa do orégano, porque ele é muito forte, tá? E a gente tem também o nosso Deep Blue Rub, que é uma pomada, eu não peguei aqui para mostrar para vocês, mas é uma pomadinha, tá? é, que tem óleos essenciais na fórmula e ela é específica para massagem. Eu gosto sempre de usar ela como um carreador para fazer a massagem. Então, a gente pinga ou uma gotinha de copaíba, ou peppermint, ou aromatouch, ou rosemary, ou o próprio Deep Blue de 5 ml, tá? Então, como eu disse ali, foram todos testados e aprovados aqui em casa. Já testei todos esses óleos junto com o Deep Blue Rub e funciona muito bem para questões de dores, né? Às vezes tu fez algum movimento mais brusco que exigiu, mesmo na ginástica, eu estou fazendo funcional agora, parece que toda aula é a primeira aula que eu fiz, porque no outro dia eu estou sempre dolorida, né? Mas enfim, faz parte. Aí dá-lhe o Deep Blue com um óleo essencial e ajuda muito. E para o sono, gente, hoje eu postei nos grupos que eu fiquei muito feliz. Veio uma moça me procurar, ela me disse que fazia, nossa, muito tempo que ela não dormia bem, e ela me perguntou se eu tinha lavanda pronta entrega, e eu fui pesquisar um pouquinho a mais, qual era, né, o que que ela queria, se já usava, e aí foi que ela me disse que ela fazia muito tempo que ela não dormia bem, e tinha ouvido falar que o lavanda era bom. E aí, investigando um pouquinho a mais, eu vi que o lavanda não seria bom para ela, e ali eu falo para vocês, porque assim, ó, se tu é daquelas pessoas que deita na cama e fica pensando em tudo que tu tem que fazer no dia seguinte, a lavanda pode te dar um efeito rebote, tá? Então, assim, eu gosto de substituir a lavanda pelo lemongrass, tá? Então, por exemplo, ali, ó, no caso, eu dei no caso dela, eu indiquei o Adaptive, tá? Que é um blend também maravilhoso para questão de sono, para trazer uma tranquilidade, inclusive não só para usar à noite, porque a nossa noite de sono influencia muito de como a gente passou o dia, não é só o momento, né? A gente tem que estar buscando o equilíbrio no nosso dia. Então, isso é muito importante. Então, eu indiquei para ela um cítrico ele traz um vigor, ele traz uma alegria, mas ele traz uma tranquilidade, ele te deixa num estágio assim mais tranquilo. Inclusive, foi o limão siciliano, porque ele organiza os pensamentos, né? Então, ele organizando os pensamentos, a gente consegue ter um equilíbrio maior no nosso dia. E à noite, né, e inalando sempre o Adapt, e à noite para estar tendo essa noite de sono melhor. E, gente, eu vou falar assim para vocês, claro, a gente tem várias, eu estou sempre trocando os óleos que eu uso no difusor, mas essa misturinha que eu coloquei aqui para ser usado no difusor, uma das gurias compartilhou no grupo e eu testei e assim, ó,
eu durmo muito bem. Bom, quem me conhece sabe que eu durmo bem, mas eu já tive uma, duas noites de insônia, e é horrível. Agora eu imagino pessoas que têm várias noites de insônia. Nossa, isso é horrível, não me imagino. Eu acho que é realmente perder qualidade de vida. Então a gente sabe que uma gota pode fazer a diferença. Então a gente tem que compartilhar isso, né? E essa mistura no difusor eu achei sensacional. Eu sou apaixonada pelo Serenity, que é o primo rico do lavanda, que eu digo, né? Então, 2 gotas de Serenity, 2 gotas de Patchouli, que é um óleo aterrador, e 2 gotas de Lemongrass, que vai trazer tranquilidade, né? Também vai trazer aconchego. Então, essa sinergia é maravilhosa, eu quis trazer para vocês. E na cápsula, olha só, para essa moça eu indiquei, além do Adaptive e do limão, eu dei para ela, eu fiz 2 cápsulas, né, para os 2 primeiros dias, eu digo, não, vamos dar uma acalmada para depois ela, depois que baixar, né, a poeira, ela continuar com aquele estágio de equilíbrio e poder daí ter só os olhos. Então, eu fiz 2 cápsulas para ela, tomar uma em cada dia, e eu coloquei. No caso dela, eu não coloquei lavanda, tá, gente? Mas vocês podem colocar 2 gotas de lavanda, 2 de frankincense e 2 de DDR Prime. Completar com óleo de coco ou azeite de oliva. No caso dela, como ela é daquelas pessoas que deitam e ficam pensando o que vão fazer no dia seguinte, eu troquei o lavanda pelo lemongrass, tá? E super funcionou. Então, assim, tenham esse cuidado, pode acontecer isso, assim como eu disse do peppermint. O peppermint, ele é um óleo que é para despertar, mas tem pessoas que ele coloca para dormir e tá tudo certo, a gente só tem que estar se conhecendo, né? Quando a gente começa a usar os óleos e conhecer, a gente entra num processo de autoconhecimento. Então, é muito interessante a gente começar a se observar, né? Ter esses momentos com a gente mesmo. É muito gostoso. E aí a gente começa a prestar atenção o que cada óleo vai trabalhando na gente, às vezes trabalha a paciência. Bom, hoje eu tô meio sem paciência. A gente até se percebe o nosso humor, né? Hoje eu tô meio sem paciência. Que óleo que eu vou usar? Aí parece que eles falam com a gente. É algo impressionante. Quem está aqui entrando pela primeira vez ouvindo isso vai achar, é de outro mundo. Não, gente. Eu acho que a gente começa a ser que nem os animais, eles sabem exatamente o que eles precisam, né? E eu acho que a gente começa a ter essa conexão com a natureza. Se a gente se permitir, a gente tem essa conexão. É maravilhoso. Quem já usa sabe do que eu estou falando. Gente, olha aqui essa pele, né? Essa moça chegou assim, né, pedindo ajuda, e também essa receitinha foi passada por uma amiga nossa, uma colega ali da rede, a Érica, que é farmacêutica, e assim, ó, eu super indico, a gente tem que ter um roll desse sérum, ele é maravilhoso, então assim, o sérum é o óleo de coco da doTERRA, 10 ml de óleo de coco, 4 gotas de lavanda, 4 gotas de melaleuca e 2 gotas de patchouli, tá? E pode estar passando até 3 vezes ao dia na área afetada. Olha o que era a mão dessa moça. Em 5 dias de uso, olha ali como melhorou. Então, assim, esse sérum é fabuloso, assim, super indico. Inclusive, quem tem, às vezes, micose também, ele funciona, né? A pele mais fininha. Claro que a gente tem que testar, porque vai melaleuca, tá? E como é que se testa? Pode ser no antebraço ou atrás da orelha, tá? Para ver se a pessoa não é sensível ao melaleuca, a gente tem que ter esse cuidado. E se vocês me perguntarem, Ju, eu tenho lavanda e melaleuca, mas não tenho patchouli, faz diferença? Faz. O patchouli faz toda a diferença, assim, ó, não pode faltar nessa fórmula, tá? Então, vocês viram que já tem ali a receitinha para dormir bem, patchouli, e tem a receitinha para pele ressecada, ele é maravilhoso, tá? Já tem 2 formas aí de uso para vocês. E dor de cabeça, enxaqueca. Eu, graças a Deus, não sofro desse mal. É claro que quem tem normalmente isso
tem que fazer uma investigação, tá, gente? Então, aqui, que nem eu falei para vocês, uma situação pontual. Ah, tive uma enxaqueca, uma dor de cabeça muito forte, então, o que vocês podem fazer? Que eu sei de várias pessoas da nossa rede que tiveram isso e super funciona. Essa foi a forma mais efetiva, assim, ó, que eu vi várias pessoas falando. Pinga uma gotinha de peppermint, tá? Na palma da mão, molha o dedão e gruda no céu da boca, tá? Gruda o polegar no céu da boca. E, assim, ó, todo mundo que eu indiquei, que me disse, Ju, eu tô com enxaqueca, tô com uma forte dor de cabeça, assim, ó, diz que é quase que instantâneo, passa, assim, né? Quase que 100% da dor, 90% passa da dor, tá? Mas no caso, por exemplo, a pessoa tem muita enxaqueca porque tem ATM. Bom, então vamos ver a causa, tá? Até tem, eu tenho aqui uma receitinha que eu vou passar para vocês para ATM, eu acho que tem uma aqui mais para frente, mas dependendo, a gente tem que buscar a causa, tá? Aqui eu tô tratando sintoma. Eu não sei vocês, tá? Aqui em Canela tem borrachudo, é horrível, é pior do que mosquito. E eu, a minha filha, a nossa pele fica assim. Essa não é uma foto nossa, mas a nossa pele fica assim. A gente é muito alérgica, né? E eu sempre tive aquelas pomadinhas antialérgicas. Nossa Senhora, sempre, nunca deixei faltar em casa. Mas o que que acontece? Quando eu conheci os óleos essenciais, eu soube que a lavanda é maravilhosa. E claro, comecei a usar a lavanda com óleo de coco. Mas depois eu aprendi uma outra receita que eu achei melhor ainda e mais efetivo. E é essa aqui que eu vim passar para vocês. Então, eu já deixo, quando eu falo em rolon, eu compro os rolons, ou mesmo eu compro os da doTERRA, quando eles terminam, eu aproveito o frasco, tá? Às vezes eu compro tem uns blends, por exemplo, Claricalme é um blending, um rolon que eu sempre compro, que a minha filha usa direto, depois vocês vão saber por quê. E aí, quando acaba, eu compro outro Claricalme, né? E aí, só que aquele que acabou, eu aproveito o frasquinho para fazer essas misturinhas. Ou também eu compro em site, tá? Depois, quem quiser, a gente pode estar passando o site. Alguém abriu pergunta ou não? Então tá, então a receita que eu tenho para picada de inseto é essa aqui, ó, 10 ml de óleo de coco, 4 gotas de lavanda, 4 gotas de basil, que é o nosso manjericão, e 4 gotas de copaíba. Gente, assim, ó, se acontecer com vocês, usem e depois me digam o que vocês acharam, tá? Porque é sensacional, passa na hora coceira, tá? Super indico. E olha que eu sou dessas assim, ó, que sou bem alérgica, eu e a minha filha. Problema de gases, barriga inchada, né? É muito ruim isso, é muito, muito chato. Então, aqui em casa, a gente gosta de fazer um chazinho, né? Então, vocês podem estar fazendo um chá e pingando ali uma gotinha de Zengest ou Peppermint. E para quem não gosta de chá, vocês podem estar passando algum desses dois óleos na barriga, diluído em óleo de coco. Eu também eu tenho o rolonzinho, ó, inclusive esse aqui é o Zengest, ele acabou, eu até já tenho outro lá no meu banheiro, que daí eu deixo no meu banheiro, mas se não eu refaço, eu uso o mesmo rolonzinho e refaço ele de novo. Normalmente eu faço a 5% aqui em casa, tá? A gente já usa no dia a dia, eu uso como preventivo, como eu falei para vocês, eu uso muitos óleos na prevenção, então para não vir a ter problemas, né, para ajudar na digestão, enfim, mas vocês podem estar usando dessa forma e também super funciona. Dentes sensíveis. Gente, olha só, isso aí eu descobri por acaso, tá? Eu tenho os meus dentes muito sensíveis, quem me conhece aqui já sabe, inclusive eu estava conversando com uma das gurias aqui antes de começar a aula, que eu descobri que o Wild Orange, ele é ótimo para clarear os dentes, né? Então, eu comecei a usar, porque o meu sonho era fazer um clareamento dos dentes. E só que eu nunca pude fazer porque eu tenho os dentes muito sensíveis. E aí, quando eu escutei do Wild Orange, vou começar a usar. E comecei a escovar os meus dentes com uma gotinha na pasta de dente todas as noites.
E para minha surpresa, ele foi muito bom para minha sensibilidade. É claro que não é como a gente fazer um clareamento de dentes, né, gente? Mas já clareou muito, meus dentes eram muito amarelos e já melhorou bastante. E eu ainda de quebra tive mais esse ganho que me ajudou na questão da sensibilidade com os dentes. E para quem tem TPM, cólica, enxaqueca, mau humor, né, todo mês. Então, isso que eu ia dizer para vocês, aqui em casa, eu tenho a minha filha de 17 anos, e aí eu dei de presente para ela um Claricalme. No início, ela usava só nos dias e mal usava, porque aí vinha, né, a TPM, o mau humor, principalmente. E aí não adianta a gente dizer, ah, quem sabe tu usa, a pessoa quer jogar na nossa cara. Então eu disse assim para ela, ai filha, quem sabe então tu começa a usar todos os dias. E realmente assim, ó, faz toda a diferença, inclusive no mau humor, tá? Mas ajuda também com cólicas, enxaqueca, é maravilhoso, mas é assim, ó, é algo que tem que usar sempre, porque vai ter o controle hormonal. E esses dias, uma das gurias ali no grupo, que ela também tinha sintomas aí de cólicas, enxaqueca, aí ela não tinha o Claricalme, ela fez um blendzinho e super funcionou. Ela disse que está usando há 3 meses já, que não tem nenhum sintoma, só vem o ciclo e, né, super funcionou. Então, qual é a receitinha? Para 10 ml de óleo de coco, 5 gotas de gerânio, 5 gotas de clariceide e 5 gotas de ylang-ylang. E a forma de uso, tanto de um quanto do outro, né, o Claricalme ou esse blend, é usar de manhã e à noite. Passa no baixo ventre, em volta do umbigo e massageia. Bem, bem simples. Gente, tem alguém que quer falar? Deixa eu mutar aqui. Deu. E para quem está aqui, né, como convidado e quer saber como adquirir esses óleos, né? O que eu posso dizer para vocês? A maneira mais inteligente de se comprar esses óleos é se tornar um membro da doTERRA. E aí, além de comprar com desconto de 25%, que é o que eu compro, é o que todo mundo que é membro aqui compra com esses 25%, não tem pedido mínimo, não é obrigatório fazer pedido mensal, e ainda a gente tem a opção e a vantagem de receber de 10 a 30% do total das nossas compras de volta em pontos para depois a gente retirar em produtos, né? Então, hoje, por exemplo, eu recebo 30% de volta de tudo que eu compro. Se eu comprar R$ 100 em óleos, eu vou acumular R$ 30 para retirar em produtos. Sim, é isso mesmo. Então, assim, a gente ganha muito, muito, muito. Vale muito a pena. E o que eu quero dizer para vocês aqui, para finalizar, é para ti que é convidado, entre em contato com a pessoa que te convidou para estar aqui. A decisão está em suas mãos. E a gente está aqui de braços abertos para te acolher e para te ensinar a melhor forma de estar utilizando esses óleos maravilhosos na tua vida para que tu tenha todos os benefícios que tu possa ter contigo e com a tua família. E eu acho que por hoje era aqui, vou parar de gravar, vou abrir para perguntas e nós vamos depois para o nosso sorteio.